Olá pessoal, meu nome é Ediene Santos, sou professora de arte e nesta videoaula de hoje teremos a revisão e correção completa do PET Volume 2. Hoje iremos corrigir as atividades referentes ao 8º ano do ensino fundamental. Para começarmos, vamos nos atentar ao que foi considerado na primeira semana, técnicas de artes visuais. Vamos considerar a primeira questão, que diz o seguinte: leia as definições abaixo, ligue as definições às imagens e depois ligue as imagens à técnica ao nome das obras. Bom, aí na apostila de vocês observaram que nós temos 4 imagens. Vocês irão ligar cada uma dessas imagens à técnica e à definição dessa técnica. Primeiramente, a nossa primeira imagem aqui, observe que vai se tratar de uma escultura, no caso aqui, uma carranca. A definição de escultura vai se encontrar aqui, onde diz: a arte que se expressa pela criação de formas plásticas em volumes ou relevos, seja pela moldagem de substâncias maleáveis ou moldáveis, seja pelo desbaste de sólidos. Ou seja, a escultura ela vai se concentrar num processo de criação onde vai envolver todo um trabalho manual, onde a pessoa ela irá produzir diferentes tipos de objetos, de peças, que vai tratar ali de diferentes temas. Na escultura, o artista ele pode utilizar diferentes tipos de materiais. Ele vai poder utilizar o barro, a madeira, o metal, gesso, enfim, uma série de materiais que ele estiver à disposição dele para que ele possa esculpir, moldar, até chegar ao ponto que ele deseja. Bom, a nossa segunda imagem, nós observamos que ela se trata de uma animação. É uma foto retratando o filme Moana da Disney. Bom, o que essa animação significa? Qual que é a definição? A animação refere-se a fotogramas desenhados ou de computação gráfica, que são repetidos com pequenas modificações, gerando uma sequência de imagens em movimento. Essa animação, muitas vezes, hoje em dia, ela é feita através da tecnologia, que possibilita a estratégia, a formulação, a criação de desenhos incríveis, onde a pessoa ela vai observar movimento, cores, sons e muitos outros elementos, tudo para chamar a atenção da pessoa que está apreciando. Na nossa terceira imagem, nós observamos uma pintura. Na verdade, observamos um ícone da pintura brasileira, da arte brasileira. Observamos o famoso quadro da grande Tarsila do Amaral, o Abaporu. Professora, qual a definição de pintura? A pintura nada mais é do que a técnica de aplicar pigmento em forma pastosa, líquida ou em pó a uma superfície, a fim de colori-la. Por meio da pintura, a pessoa ela pode expressar, colocar para fora tudo aquilo que ela sente, utilizando muitas cores, para que dessa forma ela possa explorar o universo de criatividade, de criações. Por fim, nós vamos ter a nossa quarta imagem, onde ela vai se referir a uma gravura. Observamos aqui a xilogravura de cordel e a definição é justamente essa, a técnica que utiliza uma matriz para produzir a imagem. Geralmente, a gravura, essa técnica, ela é muito semelhante ao carimbo, ok? Bom, a nossa segunda questão da semana 1 é uma pesquisa pessoal. Dentro dessas 4 técnicas que vocês observaram aqui, animação, gravura, pintura e escultura, vocês iriam escolher uma para que vocês pudessem pesquisar mais a fundo e dessa forma compartilhar com seus colegas e professor o resultado dessa pesquisa. Já na questão de número 3, você iria citar alguns exemplos de obras que foram utilizados, melhor dizendo, a técnica pela qual você escolheu. Não se esqueça,
compartilhar suas pesquisas, expor seu ponto de vista é importantíssimo para que haja troca de experiências. Essa troca vai agregar muito conhecimento, tanto a você como aos seus colegas. Por isso, nunca deixe de fazer as suas pesquisas pessoais, nunca deixe de responder as questões de quesito pessoal. Exponha, isso vai te ajudar não só a desenvolver melhor a sua qualidade, o seu raciocínio, a sua forma de se expressar, como também irá ajudar o próximo. Bom, a nossa segunda semana tem um tema muito interessante: obras bidimensionais e tridimensionais. Bom, na maioria das vezes, quando nós observamos as artes visuais, nós observamos que, de uma forma geral, ela vai fazer o uso da materialidade para concretizar as suas obras. E elas vão ser classificadas de forma bidimensional ou de forma tridimensional. Quando nós temos uma obra bidimensional, nós vamos ter duas dimensões. Nós vamos ter a altura e a largura. Um exemplo muito prático que nós podemos utilizar nesse sentido é a pintura. A pintura, ela vai ser feita numa superfície plana, onde nós vamos observar que vai ter uma altura e vai ter uma largura. Ou seja, em uma pintura nós vamos ter duas dimensões. Já quando nós tratamos de tridimensão, nós vamos ter um objeto onde nós vamos perceber a presença de três dimensões. Nós vamos ter a altura, a largura e a profundidade. Um exemplo que nós podemos utilizar é justamente as esculturas. Bom, a atividade da semana 2 diz o seguinte: analise as imagens e classifique-as como bidimensional ou tridimensional. Indique qual a técnica utilizada. Então, na nossa primeira figura, nós observamos a presença da cerâmica e observamos que podemos classificar como sendo tridimensional, pois nós observamos aqui que nós vamos ter a altura, largura e nós vamos ter a profundidade. Já na nossa segunda semana, nós temos a presença aqui da animação. A animação, ela vai fazer uso da bidimensão, pois a animação vai ser utilizada como estratégia dos programas de computador que vão ser apresentados ali em filmes, desenhos, etc. Ela vai apresentar apenas duas dimensões. Bom, já na nossa terceira figura, nós vamos ter a presença de uma escultura. Como já dito, a escultura ela vai ter três dimensões: altura, largura e profundidade. E por fim, nós vamos ter a presença da quarta figura, que é um desenho e que vai utilizar aí a bidimensionalidade. Bom, já na nossa segunda questão, em sua opinião, quais os materiais são utilizados em cada obra? Na figura 1, por exemplo, nós podemos citar a argila, o torno e o forno. Veremos mais a respeito disso daqui a pouco. Já na figura número 2, nós observamos que para a produção de uma animação, nós precisamos utilizar, muitas das vezes, programas de computador. Na figura 3, nós podemos observar que foi utilizado metal e equipamento de polimento. Já na figura 4, que é um desenho, foram utilizados lápis, papel, esfuminho e borracha. Bom, é muito interessante entendermos um pouco mais sobre essas técnicas, não é verdade? Mas agora, nós já vamos para a terceira semana. Iremos estudar e ver a arte e cultura. Olha que interessante, cerâmica. Você já brincou de mexer no barro, mexer em algo, tentar criar ali uma escultura, nem que seja com massinha de modelar? A cerâmica, ela é uma técnica artística utilizada por diversos povos em todo o mundo desde a antiguidade. Aqui no Brasil, por exemplo, nós podemos citar o povo Xacriabá. O que acontece? Essa é uma etnia indígena localizada no norte de Minas, do lado esquerdo do Rio São Francisco, próximo à Bahia. Observe que aqui ao lado nós temos algumas das obras produzidas por essa etnia indígena. Observe que as cerâmicas, elas são produzidas com diferentes tipos de barro, sendo a argila a matéria-prima mais predominante. Após a modelagem do barro com o formato desejado,
pode ser no formato aí de um vaso, de um copo. Ele é queimado em fornos específicos para assar a cerâmica em altíssima temperatura. Após isso, o barro fica resistente e pronto para o uso. Depois disso, muitas vezes o artista, o artesão, geralmente pode customizar essa peça, fazendo diversos tipos de pintura e etc. Bom, durante essa semana nós tivemos algumas questões para serem pesquisadas. A questão de número 1 diz o seguinte: pesquise quais são os tipos de cerâmicas existentes. Bom, nós vamos ter 3 tipos básicos. Nós vamos ter a faiança, o grés e a porcelana. Ambos vão fazer uso principalmente como matéria-prima a argila. Note que a cerâmica, ela pode ser produzida de 2 formas. Ela pode ser feita de forma manual ou pode ser feita de forma industrializada. Hoje as indústrias, elas têm uma alta produção que vai utilizar a argila, por exemplo, como um elemento base para inúmeras peças que são produzidas. Hoje, por exemplo, nós temos os filtros de água que muitas vezes nós costumamos as pessoas ouvir: olha, deixa água no filtro, deixa a água mais fresquinha, mais geladinha. Já ouviu isso aí? Bom, eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos. Nós temos aqui uma escultura chinesa de faiança, ela é datada do final do século VI. Nós vamos ter figuras de grés da época da dinastia chinesa, onde nós temos aqui que ela é datada aproximadamente do século XVI. E nós temos um prato de porcelana japonês que tem aí o período datado em aproximadamente 1660 a 1690. É interessante notarmos que dessas técnicas, desses tipos de cerâmica básicos aqui, a faiança, que é essa primeira aqui, é a forma mais antiga. Ela é um pouco porosa, ela tem aqueles furinhos quando a peça está sendo produzida, quando ela termina de assar em um forno de alta temperatura. E muitas vezes, após esse processo, o artesão ele vai ter ali um processo de aplicar um esmalte, porque vai dar uma finalização à peça. Já quando a gente fala do grés e da porcelana, mesmo sem o esmalte, aquela pintura final onde ele vai aplicar ali por cima da peça, elas já não são tão porosas assim. O grés, ela é bem mais resistente que a porcelana. Bom, mas no final das contas, são obras de arte fantásticas, além de ser duradouras e um processo que vai envolver muita criatividade, muita concentração e muita sensibilidade estética, pois são peças maravilhosas. Bom, nós vamos ter a nossa segunda questão. Algum desses tipos é produzido em sua cidade ou região? Se sim, quem as produz? Essa é uma questão pessoal. Faça uma pesquisa. Será que na sua região as pessoas fazem uso desse tipo de artesanato, desse tipo de arte, onde ela tem como função geralmente utilitária? Com a ajuda de seus pais responsáveis, observe em sua casa. Será que tem algum tipo de cerâmica? Observe abaixo qual é o objeto, qual o tipo de cerâmica e se é utilizada no seu cotidiano de forma utilitária ou decorativa. Você pode colocar mais de um objeto, coloque o máximo que você puder. Bom, caso você não tenha, tente citar quais objetos que você gostaria de ter, quais as técnicas que mais te chamam a atenção, qual tipo de material você achou mais interessante. Cite, expresse. Bom, nós iremos agora para a nossa 4ª semana, objetos e concepções artísticas. Bom, nós vamos falar a respeito do design. O design vai se referir à concepção de um objeto, um utensílio, móveis, embalagem, publicidade, entre outras. Esse artista, esse profissional, ele vai ser responsável principalmente pela forma e funcionalidade do que está sendo produzido. É um tipo de arte, é um tipo de algo que vai estar extremamente ligado à arte, pois vai envolver muita criatividade. Bom, nós temos aqui alguns exemplos que foram citados aí na apostila de vocês. Nessa primeira imagem aqui, nós temos uma escada.
Essa escada aqui, só voltando aqui. Essa escada aqui, ela foi produzida pelo Santos Dumont, que foi um brasileiro inventor do avião. Ele era extremamente supersticioso e ele criou aí essa escada que é possível começar a subir ou descer com o pé direito. Já ouviu aquela expressão, começar com o pé direito? É justamente essa expressão, quer dizer que com o pé direito tudo irá dar certo. Bem bacana, bem interessante, uma curiosidade aí presente na apostila de vocês. Já na nossa segunda imagem, nós observamos aí um copo de uma marca famosa. Observe que o design desse copo foi criado com um formato similar à taça recebida pelos vencedores da Copa do Mundo da FIFA. Observe que esse design chama muita atenção das pessoas. Afinal de contas, ela tem o formato de uma taça recebida ali pelos vencedores dessa competição. É algo que chama atenção, algo que faz com que os olhos do apreciador brilhem, faz com que ele queira ter aquele objeto. Por fim, nós vamos ter a imagem dessas duas cadeiras, que é a cadeira salsa de Pedro Paulo Franco, onde o artista ele recriou aí, no caso, um par de cadeiras clássicas, dando a elas um conceito inspirado em contos de fadas, cadeiras dançantes. Essas cadeiras aqui, elas podem ser utilizadas, mas ela vai ter essa função artística, conceitual, para levar as pessoas a pensar um pouquinho, a observar como que a arte ela pode ser utilizada e se inspirar em diversos acontecimentos, inclusive aí em contos de fada. Observe que o trabalho do design é extremamente importante e vai fazer uso da arte, porque são objetos que vai chamar a atenção das pessoas, vai fazer com que as pessoas pensem, com que as pessoas fiquem curiosas e até mesmo queiram obter determinado produto. Bom, pessoal, nós vamos chegar aqui à nossa última atividade. Nessa atividade, você vai utilizar toda a sua criatividade. Você vai pensar num objeto que você utiliza com muita frequência. Em seguida, pense aí em alguma mudança que você poderia fazer nesse objeto. Depois, você vai tentar desenhar esse objeto aí no seu caderno ou na sua apostila, utilizando aí toda a sua criatividade, tentando descrever as mudanças que você faria nesse objeto. Bem, por fim, você vai explicar qual foi a sua ideia, qual foi o conceito que você quis transmitir aí com sua criação. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa nossa correção, dessa nossa revisão breve. E para isso, eu vou deixar para vocês uma frase para vocês pensarem. Essa frase era do Gandhi, onde ele dizia: faça o melhor que puder, seja o melhor que puder. O resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Nunca desista dos seus objetivos. Faça tudo o que você puder, se esforce, pois com certeza você conseguirá atingir o seu objetivo. Um forte abraço. Não deixe de se inscrever no meu canal. Toda semana estarei postando novas videoaulas. Não deixe de acompanhar. Curta, por favor. Isso vai ajudar o meu canal a crescer e vai nos ajudar a ter essa interação bacana. Um forte abraço e até a próxima!